Meus irmãos, paz do Senhor. Hoje nós vamos estar falando de um tema muito intrigante, que mexe com todos nós que existimos sobre a face da terra. Hoje vamos estar falando sobre a morte. Vamos estar falando o que acontece com o homem após a morte do seu corpo. O que acontece com a tua alma após a morte do seu corpo. Vamos falar hoje de uma maneira bem sucinta sobre este assunto. Antes eu quero pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o teu like, deixa o teu comentário no rodapé do vídeo. Assim o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e ele vai estar indicando este vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas sejam edificadas através da palavra de Deus que está saindo daqui a pouco, vai ser pronunciada pela nossa boca. Irmãos, falar de morte é algo muito difícil. Dizem que a morte é algo natural, porém, nenhum ser humano acostuma com a morte. Mesmo nós sabemos que um dia nós vamos morrer, mesmo nós sabemos que um dia nós vamos sair dessa terra, que nós estamos de passagem nessa terra, mesmo sabendo disso, nós não nos acostumamos e a gente não quer morrer de maneira alguma. Ou pelo menos a gente quer viver o máximo de tempo possível sobre a face da terra. A gente quer chegar na velhice, bem velhinho, bem caduquinho, para depois a gente descer a sepultura. Nós que servimos a Deus até temos a grande esperança do arrebatamento da igreja, para que nós possamos subir no arrebatamento, para que nós não possamos passar pela morte. A morte quer dizer fim, quer dizer cessação da vida. Quando o nosso organismo para de funcionar, quando o cérebro morre, o coração para, o médico dá o laudo, dá a sentença: fulano de tal está morto, veio a óbito. Então é uma situação muito feia, constrangedora. Nós não acostumamos com a morte, mas queira nós ou não, a morte é uma realidade que faz parte das nossas vidas e cedo ou tarde nós infelizmente vamos descer a sepultura. Sabendo disso, nós devemos nos preparar as nossas vidas com Deus para que nós possamos estar com Cristo, quer vivo ou quer morto, porque o Senhor vai nos guardar depois da nossa morte em um local seguro, no paraíso, onde estão todos os salvos que morreram na pessoa bendita de Jesus Cristo, crendo nele como Senhor da glória. Meus irmãos, existe hoje no mundo, no planeta Terra, cerca de 8 bilhões de pessoas em toda a face da Terra, espalhados por este mundo. O continente asiático é o continente com o maior número de habitantes, sendo que a Índia tem o maior número de habitantes em todos os países. Ela se sobressai com o maior número de pessoas de todos os países do planeta Terra. E nós sabemos, irmãos, que as pessoas, elas vão perder as suas vidas cedo ou tarde, como nós temos falado. Então, sabendo nós que existe cerca de 8 bilhões de pessoas sobre a face da Terra, nós vamos agora avaliar quantas pessoas morrem por dia sobre a face da Terra. Segundo alguns sites que pesquisamos, nascem por dia em todo o mundo cerca de 270 mil pessoas. Também nós sabemos pelas pesquisas que morrem por dia cerca de 115 mil pessoas, ou seja, nascem mais pessoas por dia do que morrem. Morrem por ano em todo o mundo cerca de 56 milhões de pessoas. Morrem por minuto cerca de 102 pessoas, ou seja, se esse vídeo durar 2 minutos, quer dizer que vai morrer 204 pessoas só enquanto durar esse vídeo. Enquanto nós estamos falando aqui, já morreu mais de 50 pessoas. A população ela é muito grande, mas também o número de pessoas que morrem, nascem por ano é um número muito grande. E existe uma senha, como costuma falar, e a nossa senha vai chegar. E eu quero trazer a tua atenção para esse vídeo, é que a tua senha vai chegar, a minha senha vai chegar e Deus vai nos chamar um dia para nós prestarmos conta diante dele, porque nós vamos passar pelo julgamento divino. Então, eu não sei se você, meu amigo, minha amiga, entregou a tua vida a Jesus. Eu quero dizer, entrega a tua vida ao Senhor, porque a Bíblia nos fala que depois da morte segue-se o juízo. A tua oportunidade enquanto você está vivo, enquanto você está viva, porque depois da morte só resta o juízo, que vai acontecer muito em breve. Eu quero te dizer também, chamando a tua atenção, existe, segundo a Bíblia Sagrada, 2 lugares eternos. A partir deste momento nós partimos da terra, porque aqui é temporário. Depois que nós morremos, nós vamos entrar na eternidade. E na eternidade tem 2 caminhos eternos. Um leva ao céu e outro leva ao inferno. A Bíblia nos fala a história de um homem, Lucas capítulo 16, versículo 19 a seguir, de um homem que era rico,
um homem muito orgulhoso. Esse homem veio a falecer e ele foi sepultado e ele foi para um local de tormento conhecido como Hades, uma palavra grega, onde era o mundo dos mortos, e nesse mundo dos mortos havia ali dois compartimentos dentro do Hades. Um era o seio de Abraão e outro era o inferno. E este homem, que não era servo de Deus, ele perdeu a sua salvação e ficou sofrendo neste local de tormento. Ele chegou a pedir ao moço que estava do lado, no paraíso, o Abraão, para molhar a ponta do dedo na água e refrescar a língua dele, porque ele estava atormentado na chama do inferno. E este local de tormento é para aquelas pessoas que não creram em Jesus, que não serviram a Jesus, que não nasceram de novo, que não obedeceram ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Queira você ou não, acredite você ou não, hoje eu chamo a tua atenção para isso. Se você, meu amigo, minha amiga que me ouve, não entregar a tua vida ao Senhor Jesus, se você não fazer parte dessa igreja maravilhosa que o Senhor comprou com o teu próprio sangue, que é o corpo dele, você não vai entrar no céu. É a palavra do Senhor que nos diz isso. Hoje eu chamo a tua atenção, mas aqueles que servem ao Senhor, existe um local, existe um lugar de paz, de descanso, é o paraíso. A Bíblia nos fala que esse paraíso fica ao terceiro céu, onde o apóstolo Paulo, um servo do Senhor, teve um arrebatamento, e nesse arrebatamento ele viu ali, ouviu coisas inefáveis nesse local tão maravilhoso que é o paraíso. Lá estão todas aquelas pessoas que morreram, que serviram a Deus, aguardando a ressurreição dos seus corpos para estarem com Cristo ali para todo sempre no novo céu e na nova terra que o Senhor vai criar. Então as pessoas que morreram com Cristo estão no céu. Jesus, lembra de Jesus na cruz? Ele foi crucificado no meio de dois salteadores, e um deles, aqueles salteadores, a tradição chama ele de Dimas, ele creu em Jesus, reconheceu que era um pecador, e ele teve o direito, por causa disso, de morar no céu. E Jesus fez uma promessa para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus prometeu que naquele mesmo dia Jesus iria levar aquele ex-ladrão que agora é crente, que agora é cristão, que agora é salvo, ao paraíso. E aquele sofrimento ali momentâneo naquela cruz, naquela agonia da morte, iria passar, e ele ia adentrar os portões da eternidade com Cristo, e Jesus ia chegar junto com ele no paraíso, inaugurando assim aquele local de bem-aventurança. Então, a nossa vida aqui é de passagem. Morrem muitas pessoas, como eu já falei, cerca de 56 milhões de pessoas morrem por ano. Todos os dias morrem pessoas, 102 pessoas morrem por minuto. Então, a nossa hora vai chegar. Como está a tua vida com Deus? Como você tem andado com o Senhor? Você tem obedecido ao Evangelho? Você tem sido incrédulo? Você não tem crido nesse Cristo ressurreto? Pois é, nós temos um espírito, uma alma e um corpo. O corpo é esta matéria que nós podemos pegar nela, é palpável, podemos ver, podemos sentir, mas nós também temos dentro do nosso corpo uma parte imaterial, temos uma parte espiritual, a qual nós vamos ter que prestar contas a Deus naquele grande dia. O corpo vai morrer, esse corpo vai para a terra, ele vai virar pó. A Bíblia fala que do pó nós viemos e ao pó nós vamos retornar. Porém nós temos uma parte espiritual, que é o nosso ser. Ele vai prestar contas a Deus. Então eu quero te pedir, dê ouvido à palavra de Deus, saia desta vida de pecado, se arrependa e creia no Evangelho. Faça como aquele ex-ladrão da cruz. Ele creu que Jesus era o Filho de Deus, entregou a sua vida a Cristo, arrependendo dos seus pecados, e Jesus fez uma promessa para ele, que ele estaria com ele no paraíso. E assim foi e aconteceu. Então eu quero te dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, para de perder tempo neste mundo. Nós vamos partir aqui. O tema desse vídeo é o que acontece com o homem após a morte, e eu estou te dizendo o que acontece com as pessoas após a morte. Existe um local bom? Existe o céu? Existe Deus? Existe, mas também existe o inferno, existe o local de sofrimento, existe o local de trevas densas. Vai existir um juiz naquele dia, um justo juízo naquele dia, a qual Deus vai julgar o mundo com retidão e com justiça. O juízo dessa terra é falho, o juízo dessa terra é errônico, mas o juízo que está para vir é um juízo de justiça, é um juízo de equidade, é um juízo que vai ser julgado com verdade, e as coisas ocultas que nós praticamos vão se manifestar naquele dia, porque o juízo de Deus vai trazer tudo que está oculto à tona, e tudo vai ser revelado, ainda as coisas mais obscuras que nós praticamos, ainda as coisas lá no fundo do nosso consciente que nós praticamos, tudo vai
vai ser revelado naquele dia, porque o juízo de Deus é um juízo justo e tudo está nu e patente perante os olhos do Senhor. Então entrega a tua vida para Deus, sai deste pecado, sai dessa vida de miséria, tenha a paz verdadeira, tenha a alegria verdadeira, a alegria do viver que você tanto precisa, porque você talvez pensou em tirar a tua vida. Não tire. A morte não é o fim do tormento, mas dependendo conforme for, ela pode ser o início de um grande tormento. Então creia em Jesus, porque quando você morrer, quando nós morrermos, nós vamos ir para o céu, vamos desfrutar das maravilhas do Senhor. A Bíblia fala que lá não haverá mais morte, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas já passaram e tudo se fez novo. Nós vamos ir reinar e viver com Cristo para todo sempre. Então muita atenção nessa palavra. Então preste atenção nessa palavra. Não deixe de dar ouvido a essa palavra, porque é a palavra de Deus que eu estou pronunciando para a tua vida. Existiu um homem na Bíblia que foi para um local de sofrimento, mas também existiu na Bíblia um homem que era um homem pobre, porém um homem que creu em Jesus, e ele foi para um local de bem-aventurança. Ele foi para o paraíso, ficar com o Senhor Jesus para todo sempre. Então que Deus continue abençoando a tua vida. Pense nessas palavras, não durma sem pensar nessas palavras. Faça rápido, entrega logo o teu caminho ao Senhor, porque cada dia basta o seu mal, e o dia de amanhã ele não nos pertence. Que Deus continue abençoando a tua vida, meu irmão e minha irmã, em nome do Senhor Jesus. E hoje, se pedir a tua alma, a palavra diz: para quem tu tem preparado, entrega a tua vida ao Senhor Jesus, para que você tenha a garantia de um repouso seguro na hora da tua morte. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém.